Desde que o pecado entrou no mundo, que o medo se tornou um companheiro da humanidade. Já nos primeiros momentos após o pecado, o homem, a humanidade, experimentou o medo. Alguns dos nossos medos, um pouco de conhecimento pode afastá-los. Por exemplo, algumas pessoas têm medo do trovão. Para alguns chega a ser um medo quase doentio. Pessoas que quando escutam um trovão, vão se esconder debaixo da mesa, debaixo da cama e coisas desse tipo. Então, talvez se algumas destas pessoas soubessem que quando elas escutam o trovão, o perigo já passou, certo? Ouvir o trovão significa que o perigo já passou. O perigoso mesmo é o raio, certo? Que pode ser percebido através do relâmpago. Como eles ocorrem até simultaneamente, aquela descarga elétrica, mas como a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som, a gente enxerga primeiro o relâmpago, né? E só depois é que vai ouvir o trovão. Ele chega depois. De modo que quando ele chega, se já tivesse ter acontecido alguma coisa, já teria acontecido. O trovão já não traz mais nenhuma ameaça em si. Então, a pessoa talvez sabendo, é assim, então agora eu não vou ter mais medo do trovão. Suponha também alguma pessoa que esteja viajando de avião e aí ela sente alguma turbulência e ela fica assustada. Aí, não, isso aqui é normal. Quando o avião passa em algumas nuvens, no meio de algumas nuvens mais pesadas, isso é normal, acontece sempre, eu já viajei de avião várias vezes, é assim que acontece. Aí a pessoa pode responder, é assim, quer dizer que isso é normal? E aí ela fica mais tranquila. Então, o conhecimento pode afastar certos medos da nossa vida. E Isaías vai nos dizer que conhecer quem é Deus também vai afastar o medo da nossa vida. Quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, o medo então é afastado da nossa vida. Vamos ver isso, continuando o nosso estudo em Isaías, capítulo 44, os versos 6 a 8. Isaías 44, leremos os versos 6 a 8. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, pelo conhecimento a respeito da tua pessoa que ela nos traz e assim nos habilita a vencer os nossos medos. Suplicamos que venhamos a confiar nesta palavra e a obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar que o profeta Isaías, nesta parte do seu livro, a partir do capítulo 40, está escrevendo profecias que terão uma aplicação direta a pessoas do seu povo que estariam vivendo aí mais ou menos uns 150 anos depois dele e que estariam no exílio, que estariam numa situação adversa, num território estranho,
dominados pelo Império Babilônico, numa situação opressiva e sem muita perspectiva aos seus olhos de sua vida ser restaurada, porque sua terra estava devastada, a Jerusalém, que era a capital do seu reino, estava com os muros destruídos, e eles então não viam possibilidade de retorno, de restabelecer sua vida. Talvez pensassem, nós vamos continuar aqui, dominados pelo Império Babilônico para sempre. É para estas pessoas que Isaías está destinando estas profecias. Nesta parte do livro, como eu disse, dentro destas profecias de consolo, que começam no capítulo 40, nós temos essa seção, que começou no capítulo 42, verso 13, após então um cântico que Isaías normalmente utiliza no seu livro para marcar as divisões do livro. Então começou lá no 42, 13, vai ser concluída no 44, 22 ou 23, onde ele vai novamente ter um cântico para marcar o encerramento desta sessão. E nesta sessão, a ênfase dele é: Deus é supremo sobre todos os outros poderes, sobre todos os outros deuses. Portanto, o seu povo não precisa ter medo, não precisa temer, porque Deus vai restaurá-los, Deus vai cumprir as suas promessas. O povo pode confiar em Deus. E nesta parte ele vai novamente enfatizar esta mensagem, usando um recurso literário, que é um paralelismo invertido, onde a primeira parte é um pouco maior do que a segunda, mas os temas estão num paralelo invertido. Você note aí que ele começa com a declaração oracular, a declaração do oráculo, assim diz o Senhor, então mostrando que ele vai falar algo que foi dito por Deus, e aí ele alista alguns títulos de Deus: Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, o primeiro e o último. E aí faz uma declaração, que ele já fez em outras partes do livro, que não há outro Deus, que Deus é único. E ele apresenta uma evidência da sua unicidade e um desafio a, se houver algum outro Deus, que apresente isso, que apresente as declarações, que mostre através da capacidade de anunciar e ordenar o futuro, que ele é Deus, que exponha isso. E então ele tem a exortação central, que é: não vos assombreis, nem temais. Esta é a exortação central. Aqui é um poema, na língua original está em forma de um poema, e esse seria o verso central, um verso exortativo. Não assombreis, não vos assombreis, não tenham medo, não fiquem assombrados, não entrem em pânico. E aí ele começa a repetir os temas que ele abordou antes, né? Primeiro, a capacidade de Deus prever o futuro, desafiando os outros deuses. Desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei. Vocês são testemunhas disso. Depois, o fato dele ser o único Deus é repetido. Há outro Deus além de mim? Não há. E então, novamente, títulos de Deus. E agora ele apresenta como título de Deus o fato de uma rocha. Então você percebe, ele começa com títulos de Deus, termina com um título de Deus. Depois vem uma declaração da unicidade de Deus, e em penúltimo lugar, outra declaração da unicidade de Deus. Terceiro, ele apresenta a capacidade de prever e ordenar o futuro como evidência de sua divindade, como um desafio aos outros deuses. E você indo de baixo para cima, o antepenúltimo é a mesma coisa.
um desafio aos outros deuses para mostrarem que são deuses, podendo prever e ordenar o futuro. E no meio, sem repetição, está a exortação: não vos assombreis, nem tenhais medo. Então ele constrói desta maneira, querendo mostrar: vocês não precisam ter medo por causa do tipo de Deus que vocês têm. Conheçam o Deus de vocês, saibam quem é o Deus de vocês, e aí vocês não vão precisar ter medo. E eu quero destacar em 4 partes estas características de Deus que vão aumentar o nosso conhecimento dele e impedir que o medo domine nossa vida. Em primeiro lugar, nosso Deus é poderoso e amoroso. O Deus das Escrituras é um Deus poderoso e amoroso. Isso é percebido nos primeiros títulos que ele dá e também na declaração oracular. Assim diz o Senhor. Então nós temos um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que se comunica, um Deus que entra em contato com sua criação. Não é um Deus mudo, não é um Deus que o seu adorador tem que tentar adivinhar a vontade dele, tentar adivinhar quem ele é, tentar adivinhar o que ele diz, ou mesmo tirar conclusões sem que ele expresse. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras fala a sua criação, o Deus das Escrituras se comunica com a humanidade, o Deus das Escrituras se expressa e se expressa de modo claro, fala a sua vontade, diz o que lhe agrada, diz o que ele espera do seu povo. Não só isso, mas o Deus das Escrituras toma essa iniciativa. Ele não espera que o ser humano se dirija a ele para saber as coisas. Não, ele dá o primeiro passo. Ele se dirige à humanidade para comunicar a sua vontade. Nós notamos isso desde a criação. Quando Deus fala dos seus propósitos ao criar o homem, quando Deus, depois de criar o homem, o coloca no jardim do Éden e dá as primeiras ordens. Mas mesmo depois do homem ter desobedecido a Deus, do homem ter pecado, nós notamos lá em Gênesis 3 que é Deus quem dá o primeiro passo, é Deus quem vem ao encontro do homem. O homem e a mulher pecaram lá no jardim do Éden e fizeram folhas de figueiras para se cobrir. Mas Deus veio ao encontro deles. O homem até se escondeu, procurou fugir de Deus, mas Deus insistiu, perguntando onde é que ele estava. E esta é a história que a Bíblia nos conta, de um Deus que não fica à espera que o ser humano vá até ele, de um Deus que não fica à espera de ser descoberto. Ele se revela, ele se apresenta. Observe todos os casos que são contados a partir daí. É Deus que procura Caim, depois que Caim não apresentou um sacrifício que fosse do agrado de Deus e ficou irado. Foi Deus que veio falar com Caim e dizer como ele devia fazer. E mesmo quando Caim continuou teimoso e matou seu irmão, foi Deus que novamente veio procurar Caim e ver se havia nele algum arrependimento. Foi Deus que buscou Noé para então dizer o plano dele de destruir o mundo através de um dilúvio e o meio que Noé e sua família poderiam ser salvos daquele dilúvio. Foi Deus que foi atrás de Abrão e o chamou para apresentar o seu plano de, através dele, da sua descendência, resgatar a humanidade. E assim nós poderíamos discorrer de Gênesis a Apocalipse, mostrando que a iniciativa de
de entrar em contato, de manter comunhão com a humanidade, é sempre de Deus. É o Deus que busca, é o Deus que fala. E que supremamente manifestou isso através do envio do seu Filho. O que foi a encarnação? Exatamente isso. Deus, através da segunda pessoa da Trindade, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, deixando os céus, tornando-se semelhante aos homens, para falar aos homens, para mostrar aos homens a sua mensagem e realizar a salvação dos homens. Então, o Deus das Escrituras não é um Deus escondido, não é um Deus misterioso no sentido de que os seus adoradores é que devem se esforçar ao máximo para buscar saber o que Ele quer, o que Ele pensa, que devem fazer aí ficar pensando, raciocinando. Não. O Deus das Escrituras é o Deus que se revela, é o Deus que fala. É o Deus que vem ao encontro da humanidade para falar a ela. Esse Deus também é o Senhor. E aí, novamente, você tem a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, indicando que esse é o nome pessoal de Deus, o Eu Sou, o nome da aliança. Esse Deus, além de falar, é um Deus que entra em aliança com o seu povo. É um Deus que faz pacto com o seu povo. É um Deus que faz promessas ao seu povo. E Ele fez uma aliança com a humanidade toda, através de Noé, de não destruir a terra mais por dilúvio. Fez uma aliança com Abraão e sua descendência, para, através da descendência de Abraão, enviar o Salvador. Fez uma aliança com o povo de Israel, de ser o Deus daquele povo, e aquele povo obedecer à sua lei. E fez uma nova aliança através do seu Filho Jesus Cristo, com todos aqueles que seguirem o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus das Escrituras, um Deus que se interessa por sua criação. Não é um Deus indiferente, desinteressado, que fica lá no céu e não está nem aí para a sua criação. Não. Esse é um Deus que se relaciona com a sua criação, que fez promessas à sua criação, que entrou em aliança, que assumiu compromissos com o seu povo. Mas também Ele é o rei, aqui o rei de Israel. E para entender o que Isaías quer dizer com esse título de Deus, nós precisamos entender o que as pessoas na época de Isaías esperavam de um rei. Qual era o papel de um rei? O que os súditos esperavam de um rei? Os súditos esperavam, em primeiro lugar, que o rei lhes protegesse, que o rei lhes guiasse. Quando nós lemos lá em 1 Samuel, quando o povo de Israel, 1 Samuel capítulo 8, verso 20, quando o povo de Israel pede um rei. Nós queremos um rei. Por que eles queriam um rei? Nós queremos um rei que saia adiante de nós e entre adiante de nós. O que eles estão querendo dizer com isso? Sair é quando eles saíam das cidades, as cidades muradas, e eles saíam para ir à guerra. E entrar é quando eles voltavam das guerras e entravam nas cidades. Então, um rei que vá, que saia adiante de nós e que entre adiante de nós. Isso é um rei que nos lidere nas guerras. Um rei, então, que nos oriente, que nos mostre, que nos proteja quando nós formos ameaçados. Então, o que eles esperavam de um rei? Proteção. Eles esperavam também de um rei justiça. Lembra quando Absalão, aí já no livro de 2 Samuel, quando Absalão voltou e ele quer tomar o trono de seu pai, o rei Davi, e ele começa então a furtar a devoção
dos súditos, né? Ele se coloca no portão da cidade e chega alguém com uma causa e ele cumprimenta a pessoa. E por que você veio a Jerusalém? Ah, eu vim falar com o rei porque eu tenho um problema lá com o meu vizinho, ou porque a outra pessoa invadiu minha terra, ou porque isso, ou porque aquilo. Aí Salomão diz, rapaz, sua causa é justa, mas olha, o rei está muito ocupado, não vai poder ouvir você não. Se eu fosse rei aqui, você ia ver que eu ia fazer justiça. Era Absalão tramando um golpe, evidentemente. Davi nem sabia o que estava acontecendo. Mas fica claro que o que as pessoas procuravam num rei era o quê? Justiça, que ele julgasse as causas, que ele resolvesse as questões. E em terceiro lugar, as pessoas procuravam também num rei o suprimento, certo? Em tempos de necessidade. Segundo a Reis 6:26, fala então de uma mulher quando a cidade de Jerusalém, ou aliás, de Samaria, desculpe, estava cercada, e aí ela busca no rei, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais nada dentro da cidade. E ela vai atrás do rei em busca de solução. Então as pessoas queriam um rei para proteção, para justiça e para resolver os problemas, especialmente ter cuidado, ter o suprimento. Agora aqui Deus diz, eu sou o rei de vocês, eu sou o rei de Israel, sou eu que protejo vocês, sou eu que vou fazer justiça no meio de vocês e sou eu que vou suprir vocês, vou provisionar para vocês, eu sou o rei de vocês. Agora, o rei espera a lealdade dos seus súditos, que os seus súditos sejam leais para com ele. É isso que o rei espera. Então, quando Deus se manifesta, se declara rei de Israel, ele está dizendo isso. Eu estou aqui para proteger vocês, eu estou aqui para cuidar de vocês, para fazer provisão para vocês e para fazer justiça. E eu espero de vocês lealdade. O terceiro título aí é Redentor. E lembra, esses títulos Isaías está repetindo, já apareceu em alguns textos, vai aparecer em outros, mas Redentor fala do parente que tinha a responsabilidade de restaurar uma pessoa ou uma família quando ela enfrentava dificuldades, quando ela entrava em crise financeira e tinha que se desfazer de sua propriedade, quando ela entrava em crise financeira e tinha que se vender como escrava, perdendo sua liberdade, ou mesmo quando alguém da família era assassinado e justiça precisava ser feita, o parente redentor entrava em ação para socorrer aquela pessoa que estava nessa dificuldade. E aqui Deus diz que ele é o parente redentor de Israel. Compete a ele, Deus diz, eu tenho esse compromisso de socorrer vocês, de resgatar vocês, de libertar vocês, de restaurar vocês. Esses quatro primeiros aspectos mostram o amor de Deus. Um Deus que se revela, um Deus que procura ter comunhão, um Deus que se manifesta, um Deus que se interessa pelo seu povo, um Deus que assume compromissos, um Deus que faz aliança, um Deus que faz um pacto pela salvação e bem-estar do seu povo. Um Deus que assume o compromisso de governar, de liderar, de poder proteger e prover para o seu povo. E um Deus que resgata, que age como parente redentor para libertar o seu povo. O quinto título aí, ou o quinto aspecto é Senhor dos Exércitos. E aí fica claro o poder de Deus. Deus é poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, isso é, Ele é o supremo poder, o que está acima de todas as forças e de todos os poderes, o soberano sobre os poderes e forças do universo. Então esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse é o Deus que nós servimos através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que era o Deus do povo de Israel. Então Isaías está dizendo o seguinte: se vocês têm um Deus que se dirige a vocês,
que fala a vocês, que manifesta a vontade dele a vocês. Se vocês têm um Deus que fez uma aliança com vocês, que fez promessas a vocês, que prometeu ser o Deus de vocês. Se vocês têm um Deus que é o rei de vocês, que governa vocês, que lidera vocês, protege, provê, faz justiça. Se vocês têm um Deus que assumiu o compromisso de ser o resgatador de vocês, de ser o redentor de vocês, então vocês têm um Deus que ama vocês. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que controla todas as forças, todos os poderes do mundo. Então vocês não precisam ter medo. Esse é o Deus de vocês. Se esse Deus fosse só amoroso, aí vocês poderiam até ficar com medo. Ele é amoroso, ele tem boas intenções, mas ele não tem poder para realizar estas boas intenções, não é verdade? Todo pai, toda mãe aqui tem boas intenções para com seus filhos. Se dependesse dos pais e das mães, os filhos nunca enfrentariam problema, não é? Nunca ficariam doentes, nunca teriam tristeza, nunca teriam nada disso, não é verdade? Mas algum pai ou mãe aqui tem esse poder de garantir isso para o seu filho? Não tem. Tem a boa intenção, tem o amor, mas não tem o poder. Não é o caso do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem a intenção boa e tem também o poder. Ele é o Todo-Poderoso, ninguém o impede. Ele é o Senhor dos exércitos. Se ele só tivesse poder e não tivesse amor, aí era mais complicado ainda, concorda? É um Deus Todo-Poderoso, pode fazer qualquer coisa, mas é arbitrário. Ele não tem nenhum compromisso com o amor. Pronto, a gente ficaria inseguro. E aí? E agora? Será que ele vai bater ou vai fazer carinho? E aí? Como é que ele vai reagir? A gente ficaria inseguro. O Deus da Bíblia é amoroso e poderoso. Então, aqueles que hoje, através do seu Filho Jesus, se aproximam dele e fazem parte do povo dele, não precisam andar com medo. Tem esse Deus que é poderoso e amoroso. O segundo destaque é que esse Deus é único. Ele diz aí, ele vai dizer, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Essa é outra mensagem enfatizada nessa parte de Isaías, já foi dito em 41:4, em 43:10. Primeiro quer dizer, ele não teve origem. Ele não foi criado por ninguém. Ele não foi feito por ninguém, e essa verdade será enfatizada no próximo parágrafo que a gente abordar à noite, que é a vaidade da idolatria, de como os ídolos são vazios, porque os ídolos são feitos, são criados. Deus não. Ele não teve origem. Ele é antes de tudo e de todos. Sua vida não dependeu de ninguém. Sua existência não depende de ninguém. Ele é autoexistente, a existência dele depende dele mesmo. Ele é a vida, no aspecto de que ele tem vida em si mesmo. A vida dele não é dependente nem de nada, nem de ninguém. E ele é o último, no sentido de nunca vai acabar. Tudo mais passa, menos Deus. Ele estará para sempre. Ele abre e ele fecha, ok? Ele não tem ninguém que o introduza na existência e não tem ninguém que acabe com sua existência. Ele é eterno. E além dele é dito, não há Deus. Não tem nenhum Deus além dele. Ele é o único Deus. Agora, como a unicidade de Deus funciona para impedir o nosso medo? O que tem a ver o fato de Deus ser o único Deus e o nosso medo? Então vamos dar algumas ilustrações. Suponha que você chegue numa repartição militar e você se depare com um sargento.
E o sargento pergunta: o que é que você quer? Eu gostaria de ficar aqui um tempo, vendo as coisas. Pode ficar, eu sou o sargento aqui e você pode ficar à vontade. Essa à vontade que o sargento disse era até o capitão aparecer, concorda? Porque na hora que o capitão aparecesse, a vontade do sargento já não valia mais nada. Ou podemos dar uma outra ilustração em casa, né? Imagine aí o menino falando com o pai: papai, eu posso fazer isso? Pode, papai. Papai, mas o senhor falou com a mamãe? Rapaz, eu sou seu pai aqui, menino, eu sou o homem da casa. Eu não estou dizendo que... Papai, o senhor falou com a mamãe, papai. Vai que o senhor deixa depois a mamãe ficar brava. Não é assim que acontece? Parece que alguns estão dizendo que é assim mesmo que acontece. Certo? Mas vocês estão entendendo? Quando você tem mais de um poder numa instituição, esse poder não é supremo. Ele não é supremo. Ele pode fazer e o outro desfazer. Ele pode dar uma ordem e o outro desmandar. No caso do universo, não. Só há um Deus. Então a vontade desse Deus prevalece. É muito importante enfatizar isso no contexto que a gente vive. No contexto lá que Isaías está falando, havia muitos ídolos, eles estavam na Babilônia, o povo de Deus, rodeado de ídolos, e esses deuses, muitas vezes, na mitologia do Oriente Próximo, e na mitologia especialmente babilônica, esses deuses entravam em guerra, né? Um guerreava com o outro, e aí um queria que viesse chuva, e o outro queria que não viesse, e aí o rei mais poderoso ou mandava chuva e enchente, ou o outro trazia seca, e assim ia. Com o povo de Deus, não, só tem um Deus. Mas no nosso contexto também. Porque desenvolveu-se na mentalidade, até no meio evangélico, de dois poderes disputando uma queda de braço, né? Deus e Satanás, Deus e o mal. Deus diz isso, mas cuidado, que Satanás também pode fazer isso, pode fazer aquilo, certo? E a gente até desenvolveu na nossa cultura, mesmo sendo uma cultura da cristandade, uma série de superstições, né? Mal olhado, e inveja, e isso e aquilo, olha, pode pegar, isso aí pode pegar, maldição e coisas desse tipo, como se Deus estivesse à mercê dessas forças. Não, Deus manda, Deus é único. Ok? Satanás age, sim, debaixo da soberania de Deus. Quando ele quis fazer o mal a Jó, quem foi que teve que dar permissão? Foi Deus. Você vai até aqui. Não mexe na vida dele. Você pode agora dar doença para ele, mas não tira a vida dele. Pronto. E Satanás foi até onde? Até onde Deus deixou. E Jó reconhece isso. Quando Jó perde os seus filhos e os seus bens, o que é que Jó diz? Deus deu, Satanás levou. É isso que Jó diz? Ele diz o quê? Deus deu, Deus tomou. E essa é a crença. Pode ter a instrumentalidade de Satanás, dos sabeus, dos outros povos ali, da tempestade que derrubou a casa. Mas no final das contas, quem está no controle? Deus. Com Pedro, Jesus avisa para Pedro, né, que Satanás pediu para se ir andar com Pedro. Satanás não chegou na vida de Pedro assim, não, teve que pedir para Jesus. E Jesus diz, eu intercedi por você. Então vamos lembrar disso. Satanás não é todo poderoso. Satanás não é onisciente e nem tampouco onipresente. Ele tem um poder maior do que o nosso. Ele tem um conhecimento maior do que o nosso. Ele tem uma agilidade maior do que a nossa. Mas ele não é Deus, não. E ele está debaixo do controle de Deus. Ele vai até onde Deus permitir.
algumas sátiras que existem, eu acho que servem mais a ele do que ao Evangelho. Por exemplo, de Satanás no inferno, rindo do sofrimento das pessoas. Isso é paganismo. Primeiro que ele não está lá no inferno. E segundo que quando ele for lançado no lago de fogo, ele não vai para rir de ninguém, ele vai para sofrer também, para ter o justo juízo de Deus sobre ele. Então nós precisamos retirar de nossa mente esse dualismo de poder, de Deus de um lado e Satanás do outro, e agora eu me dei bem, Deus venceu. Mas pode ser que numa volta da vida Satanás consiga enrolar Deus, enganar Deus, ou ser mais forte do que Deus, e aí eu vou me dar mal. No cristianismo, isso não existe. O cristão vai saber que as coisas boas e as coisas desconfortáveis em sua vida vêm da mesma mão. A mão de Deus. Usando vários instrumentos. Usando a doença, usando governos humanos, usando acidentes, usando Satanás. Mas é sempre Deus. A força última, o poder último é Deus. Porque Ele é o único Deus. E isso é uma batalha mental que eu noto que o povo cristão tem que tirar. Deus é o soberano. Satanás mandou essa pandemia, é obra dele e tal e tal. Se for obra dele, eu não sei se é, mas se for, foi com a permissão de Deus, dentro do plano de Deus, ponto. E o povo de Deus só será atingido por ela se estiver no plano de Deus. É isso. Porque Ele é único. A partir do momento que a gente começar a achar, não, que Deus planejou isso, mas Satanás pode atrapalhar, meus irmãos, a nossa confiança nesse Deus fica como? Não fica. Não fica. Mas acima de tudo, e não é por isso que a gente deve, é porque a Bíblia está dizendo, Deus é único. Ele é o único Deus, Ele é o Supremo, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas além dele ser um Deus poderoso e amoroso e de ser único, Ele é o Deus que dirige a história. Ele é o Deus soberano sobre a história. Verso 7. Quem há semelhante a mim, que tenha feito predições e que estabeleceu o mais antigo povo? Quem é semelhante a mim, que chame, que ordene os acontecimentos? Tem alguém, Deus está perguntando, aí que é capaz de dizer o que vai acontecer e fazer acontecer? Tem alguém? E lembra, a pergunta é retórica. Porque sabe-se o quê? Que não tem. Não tem. Deus está dizendo, há alguém semelhante a mim que é capaz de dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e fazer o que eu disse que iria acontecer? Se tiver, Deus diz, pois que se apresente, que anuncie as coisas futuras, que anuncie o que há de vir. Só pode anunciar o futuro quem tem poder sobre o futuro. Ok? Quem não tem poder sobre o futuro não pode anunciar o futuro. Vamos supor que eu digo, não, mas eu não tenho poder sobre o futuro, mas eu posso anunciar o futuro. Eu posso anunciar que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo. Tudo bem, você anuncia. Mas aí aquele que tem poder sobre o futuro muda. E aí, como é que ficou o seu anúncio? Deu em quê? Deu em nada. E esse foi um dos raciocínios que fez com que alguns setores no meio evangélico lançassem a teoria do chamado teísmo aberto, certo? Eles disseram, olha, Deus nem controla o futuro e nem sabe o futuro. E por que eles fizeram isso? Deus não sabe o futuro. Porque nesse sentido, eles raciocinaram corretamente. Porque se Ele sabe o futuro, é porque Ele tem controle sobre o futuro, certo? Eu estou me aproximando daqui, tem dois microfones.
Nem eu sei qual deles eu vou pegar, mas Deus sabe. E se Deus sabe que o que eu vou pegar é o vermelho, então qual é que eu vou pegar? Qual é? É o vermelho. Porque se eu pegar o azul e Deus achava que eu ia pegar o vermelho, Deus errou. Concorda comigo? E Deus não erra. Deus não erra. Deus sabe. Então, se eles raciocinaram, então se Deus sabe que você vai pegar o vermelho, você não pode pegar o azul. E nesse caso, eles diriam, você não tem controle sobre suas decisões. A conclusão deles. Por causa disso, eles decidiram o quê? Então Deus nem sabe. Ok? Deus não sabe. Você chegou aqui, nem você sabe, nem Deus sabe. Só depois que você pegar, e agora Deus ficou sabendo. Ok? Agora, qualquer pessoa que lê a Bíblia, com um pouquinho de lógica, vai descobrir o quê? Que isso aí é uma mentira grande. Como é que Deus não sabe? Imagine um Deus que criou o mundo sem saber no que ia dar. Ai. Nós estamos fritos. Concorda? Estamos fritos. Nem Ele sabe o que vai acontecer. Como é que fica a gente? Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus sabe. E se Ele sabe, é porque Ele controla. Se Ele sabe que eu vou pegar o vermelho, Ele tem que garantir que eu pegue o vermelho. Então Ele não apenas sabe, Ele tem controle sobre o futuro. Ok? Como isso age dentro de nós e no princípio da nossa responsabilidade, aí seria mais outras coisas para explicar. Isso não anula nossa responsabilidade, porque Deus age por meios, mas Ele sabe e dirige a história, é mensagem clara das Escrituras, desde a criação até o final. Porque se Ele não sabe e nem controla a história, o livro de Apocalipse não passa de mera ficção. Concorda comigo? Ele diz que vai ser desse jeito, mas nem ele sabe. E nem controla. Como é que ele pode dizer que vai ser desse jeito? Então, Deus sabe e controla a história. Deus sabe e controla o futuro. Se esse Deus sabe e controla o futuro, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai viver em pânico? Nós temos um Deus que está no controle. Como diz o hino, nada sei sobre o futuro. Mas há um Deus que dirige o futuro. Há um Deus que controla o futuro. Ele não revelou para nós tudo sobre o futuro, cada aspecto da nossa vida. Mas Ele revelou alguma coisa. E já nessa escola dominical, Ele já revelou para nós, aliás, recordamos alguma coisa que Ele revelou sobre o nosso futuro. O que foi? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pronto. Se você confia em Deus, você vai descansar nisso. Ele não está dizendo que vai acontecer só o que é bom, confortável. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tudo o que acontecer vai ser para o seu bem. Tudo. E tudo é o quê? Só a saúde? Ou a saúde e a doença também? Só o emprego? Ou o emprego e o desemprego também? Só a fartura? Ou a fartura e a falta também? Só a alegria? Ou a alegria e a tristeza também? É tudo. Tudo vai cooperar para o bem. É o que ele disse. Se nós temos esse Deus que dirige a história, e Ele disse, e eu vou fazer com que todas as coisas cooperem para o bem do meu povo, e nós somos parte desse povo,
Por que o medo? Por que o pânico? Por que o pavor? Por que as noites sem dormir? Por que a ansiedade? Por que isso? Qual é o seu Deus? É esse Deus das Escrituras? É esse Deus que se revelou à humanidade, que fala com a humanidade? É esse Deus poderoso, amoroso, esse Deus único? E esse Deus que dirige a história? É esse Deus? Depois de apresentar isso, então Deus diz: não tenham medo. Não vos assombreis, seria, não entrem em pânico, não vivam assombrados, e aconteceu isso, e agora aconteceu aquilo, e estão dizendo que vai acontecer aquilo outro, e não sei mais o quê, e aí já não dorme, já não come, já fica aperreando o juízo dos outros, e não fala noutra coisa. Sim, e Deus? Você tirou ele da equação? Você deixou ele de lado? E Deus? Então Deus está dizendo: olha, eu estou falando para vocês, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, o Deus que fez uma aliança com vocês, eu sou o rei de vocês, eu sou o resgatador de vocês, eu sou o todo-poderoso, eu sou o único, eu sou aquele que dirige a história. Não tenham medo, não fiquem em pânico. Imagine o povo de Israel lá no exílio, o Império Babilônico se estabilizando cada vez mais. Aí eles começam a ouvir histórias que tem um reino aí mais para o Oriente, os reinos da Média e da Pérsia que estão se juntando e já vem contra a Babilônia. E agora o que vai ser? E será que esse novo rei, o que ele vai fazer conosco? E será que é pior do que o Babilônia? Não vos assusteis, não entrem em pânico, não tenham medo. Eu sou o rei, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o resgatador de vocês, eu sou o único. Os poderes da terra estão debaixo da minha mão, sou eu que dirijo a história. Não tenham medo, não se assustem. E aí ele passa a repetir as mesmas ideias, né? Eu já anunciei isso antes, desde aquele tempo eu não vos fiz ouvir, não vos anunciei. É como se ele perguntasse: vocês não leram o livro de Isaías? Não. Perguntando lá para cá: vocês não leram as profecias de Isaías? Não. Que eu já tinha anunciado que tudo isso ia acontecer, que seria desse jeito. E se fosse para nós hoje? E vocês não leram Mateus 24, não? Mateus 25, o livro de Apocalipse? Vocês não leram isso não? Que está lá, que ia ter peste, ia ter praga, ia ter guerra, ia ter terremoto, que esta era que vocês vivem, entre a minha ida ao céu e até a minha volta, que vai ser desse jeito mesmo? Vocês não disse isso para vocês? Eu já anunciei. E por que esse medo todo? Seria como se você fosse fazer uma viagem de barco, certo? E aí o piloto dissesse: olha, eu quero dizer para vocês que quando a gente chegar mais ou menos no meio ali do lago ou do mar, que aqui vai saculejar um pouco, viu? Vocês se preparem, que vai balançar, que tem umas ondas. Mas olha, não vai acontecer nada, eu estou no controle, são só as ondas. Aí quando chegasse no meio, como sim, mas eu não avisei que ia acontecer isso, para que esse medo? É o que Deus está dizendo. Não lê a Bíblia? Não viu que eu já disse que essas coisas iam acontecer? Que iam ter pestes, que iam ter pragas, que iam ter guerras, que o mundo ia entrar em convulsão, que os poderes não iam se entender? Está tudo lá. E não vão se entender mesmo. Não vamos esperar paz de governos humanos que não temem a Deus. É insensatez, é ingenuidade. Pode ter paz sem que o príncipe da paz reine? Pode ter? Pode. E por que a gente tem essa expectativa tola? De que um governo A, um governo B, ou isso, ou aquilo outro vai trazer. Não vai. É isso mesmo. Até Jesus nos tirar daqui e depois estabelecer o seu reino, irmãos. É isso.
Mas não, então se é isso, como é que fica a nossa vida? Ele já disse que é assim. Ele já avisou que é desse jeito. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco. Então não há razão para o pânico, para o desespero, para você ficar aí atordoado. E aí ele diz, vocês são minhas testemunhas. É incrível, se tem um povo que devia testemunhar que tem um Deus que controla tudo, que povo é esse? É o povo, mas parece, não é? Que entra no mesmo ritmo dos outros, do pavor, do pânico, do desespero, e não sei agora como é que vai ser, nem o que vai acontecer. Aí Deus, não, vocês são minhas testemunhas. Estava dizendo para aquele povo, vocês são minhas testemunhas. 150 anos depois da morte de Isaías, vocês devem testemunhar que eu já disse tudo isso, que isso ia acontecer. Se tem alguém que pode dizer, não, isso aqui nosso Deus está no controle, nosso Deus disse que ia acontecer, era o povo de Israel lá no exílio. E hoje, no nosso contexto, somos nós. E aí ele volta para um título de Deus. Deus é a rocha. Quando Deus é comparado a uma rocha nas Escrituras, é a ideia de fortaleza, de algo que é digno de confiança. Uma rocha seria, então, algo feito de pedra que pudesse tanto dar estabilidade para a pessoa pisar e não escorregar, como proteger, esconder de ataques de outras pessoas. Veja o Salmo 18:3. O rei Davi, cantando as vitórias que Deus lhe deu, ele diz, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Lendo o 2 também, 2 e 3, desculpa. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então a ideia de rocha, paralela a cidadela, libertador, rochedo, refúgio, escudo, força da minha salvação e meu baluarte. Então quando Deus é comparado a uma rocha, está falando de salvação e segurança. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa segurança. Veja ainda o Salmo 71, verso 3. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Onde está a nossa segurança? Voltando ao livro de Isaías, Deus diz, vocês têm outra rocha, em outras palavras, vocês têm outra salvação? Vocês têm outra segurança? Vocês têm algo mais em quem confiar para proteger vocês? E ele mesmo responde o quê? Não. Mas aí nós poderíamos fazer outra pergunta? E nós precisamos? Precisamos de outra rocha? Precisamos de outra segurança? Precisamos de outra salvação? É claro que não. Ele é a rocha suficiente? É a segurança suficiente? É a salvação suficiente? Então por que o medo? Por que o pânico? Por que a ansiedade? Por que o temor? Conhecer Deus nos livra do medo. Conhecer esse Deus que é poderoso e amoroso, que se revela, que fez uma aliança com o seu povo, que protege e provisiona para o seu povo. Esse Deus que assumiu o compromisso de resgatar o seu povo e que é o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus que também é único, que não tem nenhum poder que rivalize com ele, nenhum outro Deus que possa frustrar os planos dele, que possa impedi-lo de agir, não tem. E esse Deus que dirige a história,
que está no controle da história. E esse Deus que é a rocha, que é a segurança e salvação. Agora, conhecer é necessário, mas não é suficiente. Além de conhecer, você precisa confiar. E aí eu me lembro, quando eu estava aprendendo natação, já comecei a aprender natação, já era jovem, né? Servindo o exército. E aí a gente ia para a escola e eu me lembro de um dia a professora ter perdido a calma, com aquele bando de marmanjo, dentro da piscina sem conseguir nadar. Porque ela dizia, olha, é só bater as pernas que vocês não afundam. É só bater as pernas que vocês não afundam. Mas tinha uns 10 ali, eu entre eles, que a gente sabe, mas não acredita. Estão entendendo? A gente sabe, mas não confia. Entrou na água, já batia o desespero, já esquecia. Ao invés de bater as pernas, batia o coração mais rápido, daqui a pouco você estava afundando. A gente sabia que era verdade? Sabia. Confiava? Não. Hoje nós sabemos. Nós vimos em Isaías. Temos um Deus poderoso e amoroso. Temos um Deus que é único. Temos o Deus que dirige a história. E temos o Deus que é a nossa segurança e salvação. Mas será que a gente confia? Aí eu lembro a história que eu ouvi de um amigo. Quando o filhinho dele era pequeno, eles estavam numa casa de campo. E aí começou a trovejar. E toda vez que o trovão, ele corria para a rede do pai. Saía correndo, se atirava na rede do pai. Aí um dia o pai, olha meu filho, deixa eu lhe explicar. Que o trovão, ele explicou tudo aquilo que no início eu falei, né? Depois que veio um trovão, o perigo já passou. Você não tem que ter medo. Aí o menino, se eu entender, entendi, pai. Agora eu vou para a minha rede. Daqui a pouco trovão de novo. E o que aconteceu? Lá veio o menino para a rede do pai. Agora o menino foi esperto. Papai, não é que eu tenho medo não, mas é que eu gosto de ficar contigo. Certo? Mas a questão não era bem essa. A questão é que ele não estava ainda confiando. Conhecer é preciso, mas não é suficiente. Você precisa confiar. Você acredita que o teu Deus te ama? Você acredita mesmo nisso? É fácil falar, gente. É fácil falar. Mas sabe quando você vai saber se você acredita ou não? Quando a primeira adversidade chegar e você começar a reclamar de Deus. Sim, não acredita que Ele te ama? Que Ele deixou isso acontecer porque Ele te ama? Não acredita, não? Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus é o Todo-Poderoso? Que não há nenhum poder que rivalize com Ele? Você acredita nisso? Você acredita que esse Deus é único? Você acredita que esse Deus está no controle da história, inclusive da história da tua vida? E você acredita que esse Deus é a rocha, a tua segurança e a tua salvação? Porque se você acredita, você vai vencer o medo. O pânico e o medo não vão te dominar. Que além de conhecer, nós possamos também confiar. Amém.